Prestação de contas referentes a exercício 2000, referente à inspeção de 2014, feito pela Comissão de Transição de Governo do Estado e a Secretaria Estadual para a Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência, a CEID, tendo como responsável Larissa Mendes Martins Maia. Tratam os presentes autos sobre uma inspeção solicitada pela Comissão de Transição de Governo, visando análise acerca de procedimentos administrativos em matéria de licitações e contratos no âmbito da Secretaria Estadual, da CEID. A partir da solicitação feita pela comissão, identificou-se algumas irregularidades. Para assegurar ampla defesa, deu-se ao responsável a mesma, ampla defesa, e visando o cumprimento do regimento interno, foram os autos encaminhados à DEFAI para análise, seguindo a tramitação ao Ministério Público, que concluiu que segue procedência dos fatos constantes da presente inspeção, determinação por parte do plenário ao atual gestor da CEID a anulação imediata do contrato 04/2014 referente ao fornecimento de materiais gráficos firmado pela CEID, empresa AF Gráfica, caso esteja ainda em vigor, bem como caso haja interesse da administração no objeto do contrato, que seja determinada a realização de procedimento licitatório para o referido objeto. Aplicação de multa à gestora em seus percentuais máximos, e o Ministério Público reitera ainda todas as determinações e recomendações colocadas pela DEFAI. Examinado o mesmo, o que nós vamos encontrar é que a DEFAI e o Ministério Público tem-se a colocar, a registrar os seguintes aspectos. Em termos do termo de liberação externa da UES, prestação de serviço de eventos firmados com a empresa Trópico Comércio e Serviço Limitada. Conforme defesa da gestora, o procedimento foi suspenso. Entretanto, foram detectados os seguintes fatos pela equipe técnica: ausência de formalização do processo de adesão, ausência de justificação para contratação de serviço, bem como demonstrativo da quantidade contratada, ausência de pesquisa de preço realizada para justificar a adesão ao registro de preço, não evidenciando a necessária vantagem para a administração, ausência de dotação orçamentária para custear a despesa contratada, possíveis irregularidades referente à assinatura de 13 contratos de publicação dos respectivos extratos. Na AF Gráfica, de Antônio Francisco Rodrigues, são também semelhantes às falhas. A defesa aponta, e aí nós temos duas, temos um outro que é o contrato de fornecimento de serviços gráficos. Foram encontradas as seguintes falhas: também a questão da adesão à ata de validade vencida, a pesquisa de preços não feita, a ausência de realização de sorteio. O contrato possui a mesma numeração, e assim nós vamos ter também num outro contrato da Ana Turismo Limitada, também sem a documentação pertinente. É o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Em discussão, matéria. Palavra do doutor Tiago. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor representante do Ministério Público de Contas e demais membros aqui presentes. Trata-se de inspeção da Secretaria de Inclusão para a Pessoa Portadora com Deficiência, da CID 2014, como acabamos muito bem aqui de ouvir o relato. As falhas apontadas elas foram devidamente justificadas quando da apresentação da defesa, e apresentamos ao relator a sustentação dos contratos e a comprovação de que os pagamentos não foram efetivados nos casos em questão. Salvo engano, está nos autos também a publicação de todos os extratos de contrato de vigência dos ditos instrumentos contratuais. Salvo engano, conselheiro Delano, nós não apresentamos ainda o ato em si, que tenho ele aqui de posse aqui
do ato, apresentamos apenas a publicação da vigência do contrato, porque pensamos à época que isso seria satisfatório ao entendimento de Vossa Excelência. Mas o importante é deixar claro aqui, esclarecer que todas essas falhas elas foram devidamente sanadas à época. Aquela questão de muitos pagamentos não foram realizados em razão da observância ou da não observância na época da contratação dos ritos legais, já que a gestora assumiu a gestão já no meio do exercício de 2014. E por essa razão, eu entendo que as falhas também vão ser objeto de apreciação da prestação de contas da Secretaria, que apresentamos as justificativas oportunamente. E por tudo isso exposto, eu peço que essa inspeção, ela, se for o caso, seja pensada, a prestação de contas, e que não seja aplicada nenhuma multa gestora por hora, em razão da ainda esta conta e analisar a prestação de contas da referida Secretaria. É o que se requer, Excelência. O Ministério pede a palavra, senhor presidente. Doutor Márcio. Senhores conselheiros, senhor presidente, gostaria de ratificar integralmente o parecer constante nos autos, sobretudo em relação às ocorrências detectadas na contratação da empresa AF Gráfica para serviços gráficos, em que foram constatadas inúmeras irregularidades. Adesão à ata com validade vencida, uma proposta de preço foi feita em momento posterior à contratação, foram ainda feito uma adesão ao registro de preço em que alguns itens não haviam sido incorporados pela SEAD. Enfim, essa questão, inclusive, suscitou a manifestação do Tribunal de Contas em relação ainda a uma prática de sobrepreço, com risco potencial de dano ao erário, pois após a realização de diligências envolvendo coleta de orçamentos e comparativo de preços, documentados nos autos, estou evidente que o preço dos itens contratados está fora da realidade de mercado, havendo indício da prática de sobrepreço, no caso em comento, em percentuais exorbitantes e fora da realidade do mercado. Diante desse fato, inclusive, o Tribunal de Contas atuou determinando a sustação, cautelarmente a sustação dos atos de execução do contrato e graças à interveniência do Tribunal de Contas, que um dano ao erário, no caso, foi evitado. Então, esse fato, ele procede, ele inclusive, já houve a instrução probatória em relação a isso, houve contraditório. Então, nesse ponto, em relação à presente representação, não vejo razão para adiar uma possível responsabilização. Inclusive com aplicação de multa à empresa também que participou dessa prática de sobrepreço. Portanto, senhores conselheiros, o Ministério Público apenas ratifica o que já consta no parecer exarado nos autos pela procedência da representação, da inspeção, determinação por parte do plenário ao atual gestor da CEID para que anule o contrato 04/2014, caso este ainda esteja em execução, e a aplicação de multa tanto à gestora quanto à responsável legal da empresa AF Gráfica, o senhor Antônio Francisco Rodrigues. É o que tinha a acrescentar, senhor presidente. Com a palavra o relator, doutor Delano. Senhor presidente, considerando as ponderações do advogado do Ministério Público, em verdade são ponderações que pouco ou quase nada refletem, porque a grande questão aqui, o que o Ministério Público pedia, que é a procedência da presente inspeção, eu estou já votando, concedo. A questão da sustentação, a sustação do contrato, também eu concedo a sustação do contrato. E, no caso, a defesa alegou que já havia sustado, mas não apresentou. Então, o que eu coloco é, caso esteja em vigor, e a administração realmente suste o referido contrato e faça uma nova licitação e acate todas as recomendações postas pela DEFAI. Realmente não aplico multa, porque eu sigo esse entendimento semelhante ao conselheiro Abelardo, que é para colocar lá na prestação de contas. E aí, se ele, no caso, juntar a referida sustação, como a multa não é colocada aqui, é colocada lá, também não vai ter grandes efeitos. Que os presentes autos sejam apensados ao processo de prestação de contas da Secretaria Estadual relativo ao exercício 2014, para que as irregularidades sejam, no caso, possam repercutir
no julgamento das contas lá de 2014. E que sejam seguidas todas as determinações e recomendações colocadas pela DEFAI, não aplicando multa no presente caso, neste momento. É o meu voto, senhor presidente. Como voto, conselheiro Kleber, Voto com o relator, senhor presidente. conselheira Líria, Acompanho o relator. conselheira Valtânia, Acompanho o relator. conselheiro Kennedy e o nosso decano, conselheiro Abelardo. Concordo. Relator também. Continua aprovado o voto do relator.